Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia que nós podemos estar aqui para o nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos iniciar com um tema. Nosso tema trata-se de uma pergunta. A ideia é que nós possamos, durante as próximas quartas-feiras, desenvolver a resposta a este tema, a esta pergunta. O tema é: se Deus já sabe, por que orar? Este título, na verdade, é o título de um livro que saiu pela editora Cultura Cristã. O autor é Douglas Kelly. É um livro bastante empolgante. Estou fazendo aqui uma propaganda, não estou ganhando nada para divulgação, mas a leitura do texto é bastante enriquecedora e trata do tema a oração. É claro que nós não vamos apenas desenvolver acerca do livro, ele será usado como um roteiro para a gente ter um fio condutor para levantamentos de questões e assim por diante. A ideia é que nós vejamos o que as Escrituras dizem acerca desse tema. Mas como a pergunta se coloca, se Deus já sabe por que orar, é uma pergunta grande, né? Uma pergunta que pode ser respondida de diversas formas. Nós vamos utilizar várias maneiras de responder essa pergunta. Então, eu já quero adiantar, para ninguém ficar frustrado ou frustrada, que nós não vamos sair hoje com uma resposta objetiva. Nós vamos construindo a nossa resposta no decorrer dos estudos. Hoje nós vamos sair com uma resposta. Ela não é conclusiva, ou seja, não vai fechar a pergunta, não é exaustiva, ela não vai exaurir toda a pergunta, claro que não, ela vai contribuir para nós pensarmos mais o tema, e na próxima quarta-feira nós vamos continuar respondendo esta pergunta com outros aspectos, tá bom? Então, já para ninguém se sentir frustrado com a abordagem desse tema. Portanto, nessa obra de Douglas Kelly, nos faz refletir sobre o papel da oração nas nossas vidas, e eu acredito que nós vamos poder tirar vantagens das reflexões dele. Então eu fiz, para este começo de estudo, alguns destaques da leitura que fiz do livro, e à medida que a gente for evoluindo o texto, o estudo, nós vamos aprofundando nas Escrituras. Então eu quero fazer alguns destaques. Hoje eu trago pelo menos 4 destaques e uma consideração. O primeiro destaque que eu faço da obra de Douglas Kelly é o destaque que ele coloca logo na sua introdução e no primeiro capítulo, que é que nós vivemos em uma sociedade humanista. Às vezes esquecemos que a nossa sociedade atual, como em outros tempos, por não ser uma sociedade cristã, irá tentar apagar todas as marcas que podem apontar para a existência de um Deus pessoal. Um exemplo que Douglas Kelly nos traz é a utilização do termo AC. AC significa antes de Cristo, DC depois de Cristo. Aos poucos, alguns livros estão adotando outros tipos de termos. Kelly, por exemplo, aponta a utilização do EC, que significa era cristã. Mas eu também já vi EC como denominando era comum. Então, isto aconteceu também. Então é possível que você encontre alguns textos se referindo ao invés de ACDC, como antes da era comum, depois da era comum. Isso são algumas tentativas de apagar a obra de Cristo na nossa sociedade. Porque vejamos, hoje, com as nomenclaturas que nós temos, seja de que religião a pessoa for, qual credo, em qualquer país, ela vive no ano de 2021 depois de Cristo. Então, isso é um marco histórico fabuloso. Nós percebemos que Deus moveu o tempo, e mesmo os incrédulos são
são obrigados a usar Cristo como referência. Eles não gostam, não é do feitio deles, mas eles são obrigados a usar porque nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Isso é incontornável, não tem como mudar. Mas a nossa época, a nossa sociedade, aos poucos está tentando fazer isso, substituindo o tratamento. Isso é um indício, não esgota, temos mais. Aos poucos, o acúmulo de tentativas de apagar a ideia de um Deus pessoal vai formando uma mentalidade cada vez mais humanista. Ou seja, uma mentalidade que considere apenas o homem ou aquilo que está diante dele como que é determinante e real. Por exemplo, em um determinado momento, é interessante como isto afeta a oração, como aponta Kelly. Ele diz assim, contando uma história, que um barco, um navio está atravessando um momento difícil no mar e o capitão está desenvolvendo, ele está tentando sair da situação. E uma pessoa pergunta assim, capitão, o que eu posso fazer para ajudar? Aí o capitão diz, acho que você pode orar. Então a pessoa volta para o capitão, as coisas estão tão ruins assim? Ou seja, coloca a oração como o último recurso. Então não há mais nada para se fazer, então ore. Esta é uma forma humanista de ver a oração. Olha, a situação está terrível, é melhor orar. Quer dizer que Deus se tornou o último recurso, enquanto Deus deveria ser o primeiro recurso, o recurso contínuo. Então a mente humana, a mentalidade humanista, por assim dizer, ela acaba afetando a forma como até vemos a nossa religião, ou vemos a Deus, ou vemos recursos que Ele nos dá, que é a oração. Acabamos vendo como último refúgio, e não é esta a ideia. A oração, ela não se presta a ser o último recurso, ela não foi concedida a nós para ser um recurso quando não tem mais jeito. Então agora que esgotou tudo, fulano A, fulano B, fulano C não pode nos ajudar, recorramos a Deus. Bom, isso não é correto, né? Então essa é uma mentalidade humanista, colocando Deus fora da realidade. Esse é o primeiro destaque que acaba atrapalhando a questão da oração. O segundo destaque que eu faço do trabalho de Kelly é o destaque para a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é apresentada como um antídoto a esse tipo de mentalidade. Aqui o autor ele se agiganta. Por quê? Ele nos faz olhar o Pai Nosso pelas suas divisões. E aí nós já sabemos que o Pai Nosso possui 6 pedidos. 3 direcionados a Deus e 3 direcionados a nós. Veja aqui nesta tabela, para quem pode utilizar uma folha aqui que eu disponibilizo. A primeira parte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeiro pedido. Venha o teu reino. Segundo pedido. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses 3 pedidos se referem a Deus. Aqui o Pai Nosso parece-se muito com os 10 mandamentos. Existe uma parte que é direcionada a Deus e outra parte que é direcionada ao homem. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Segundo, não fará imagens. Terceiro, não dirá o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do Senhor. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Esses 5 mandamentos, na verdade, os 4 primeiros são bem direcionados a Deus. O quinto é um limítrofe, é um limite. Porque ainda está a ideia da autoridade de Deus, porque Deus confere aos pais autoridade, né? Honra o teu pai e tua mãe, mas já é uma tratativa humana. Agora, os outros 5 restantes, com certeza, são só da esfera, a esfera horizontal, né? A esfera humana. Veja, não matarás, aí começa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e, por fim, não cobiçarás. Então, essa outra parte é a parte voltada para o homem.
O Pai Nosso parece isso. As outras três, elas se aparentam, elas se aproximam da tratativa do homem com as suas necessidades e não de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o quarto pedido, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Esse é o quinto pedido. E o sexto, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é o sexto pedido. E o que Kelly destaca, com muita simplicidade, é mostrar que Deus vem primeiro na oração e o homem em segundo. Parece ser simples, mas isso é interessante esse destaque, porque geralmente quando nós vamos orar, nós somos compungidos de uma forma quase que intuitiva, quase que natural, a pensarmos em nós primeiro. Estou sofrendo, Senhor. Meu parente está passando por tal situação. Veja, Senhor, as circunstâncias me obrigaram a fazer X, Y, Z. Mas Kelly começa a mostrar que a oração modelo, aquela oração que quando Jesus foi perguntado, Senhor, como é que, afinal de contas, como é que nós devemos orar? Nos ensine. Jesus então ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, inevitavelmente, Deus vem primeiro e a gente vem depois. E em outras palavras, a primeira metade da oração do Pai Nosso fala do reino de Deus e de sua justiça. E a segunda metade da oração fala de todas estas coisas que nos serão acrescentadas. Aqui é também genial, porque Kelly faz um anexo, ele liga, né, aquele texto que diz: busque o reino dos céus, todas as coisas vos serão acrescentadas, como um tipo de resumo da oração. Então, quando eu dobro os meus joelhos, ou quando eu estou em pé, não importa exatamente o modo do nosso ser físico, mas quando nós oramos, nós estamos buscando o reino dos céus. E o que é que nos acrescenta? Toda essa segunda parte da oração do Pai Nosso nos acrescentará o perdão, o sustento e a proteção. Portanto, a oração do Pai Nosso, ela é um resumo do comportamento do súdito do reino. Por nós sermos súditos e súditas do reino, então nós iremos buscar a justiça de Deus, que é a santificação do nome de Deus, que é as coisas do reino de Deus, por exemplo, a palavra do reino, né? E submetermos à vontade de Deus, lembrando que a vontade de Deus nem sempre é a nossa, conforme nós vemos na oração de Jesus Cristo no Getsemane, onde ele está numa situação terrível, que é a aproximação da crucificação, e ele ora: se possível for, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Uma oração que ecoa também nas nossas orações, né? O terceiro destaque, feito o primeiro, que é a mentalidade humanista. O segundo, tendo a oração do Pai Nosso como nosso antídoto dessa mentalidade humanista. O terceiro destaque dessa leitura de Kelly é que para orar nós precisamos saber quem Deus é. Deus, sobretudo, é uma pessoa. E quando pensamos em pessoa, pensamos em relacionamento. Deus é uma pessoa que se relaciona em amor. A Trindade ilustra isso. Deus nunca foi um indivíduo sozinho, mas sempre viveu em uma família de três. 3 em 1. E quando Deus criou a humanidade, não a criou para a solidão. Deus criou Adão e também criou Eva. E ambos foram marcados pelo relacionamento que os unia, a ponto de serem descritos como uma só carne. Deus valoriza e deseja relacionamento em amor. Isso aqui é algo que não pode nos escapar, né? Mesmo o relato de Gênesis, você tem 2 relatos da criação. O capítulo 1, onde é relatado a criação de uma forma geral,
E nós temos o capítulo 2, que é uma descrição da criação de uma forma mais detalhada. Então não é que Deus criou o mundo duas vezes, porque no capítulo 1, verso 27, você vê no texto que a Bíblia diz que Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou e disse: dominai a terra, subordinai a criação. E aí você vê no capítulo 2 um detalhamento da criação. Então não é que houve duas criações, houve apenas uma criação, mas contada de vezes diferentes. Queria fazer esse parênteses. Mas a ideia é de que quando Deus criou a humanidade, e aqui eu me refiro a Adão e Eva, a união era tão íntima que eles foram chamados de uma só carne. Assim como Deus também se harmoniza com as pessoas da Trindade. Então, por ser Deus, o Deus de amor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio dele pudéssemos, nós que estávamos em pecado, sermos incluídos na família de Deus por meio de Jesus Cristo, o noivo. O pai do filho passa agora a ser também o pai da noiva, a igreja. A noiva pode chegar ao pai em oração. Ele é o pai daqueles que se relacionam com o filho e com a sua noiva. Esse destaque de Kelly é fantástico, porque ele coloca a igreja no seu devido lugar, como a noiva de Cristo. E ele começa a elaborar esta metáfora bíblica, mostrando que nós naturalmente, devido à queda, nós não temos acesso a Deus, porque somos pecadores e pecadoras. Mas porque nós fomos regenerados em Cristo, agora sim nós podemos orar ao Pai. Mas não individualmente, mas porque agora nós nos constituímos como a noiva de Cristo. E aqui a beleza da imagem de que Kelly se utiliza é de que, veja, se nós não tivéssemos uma relação com Cristo, de noivado, de integralidade com Ele, de união com Ele, nós não teríamos como ser tratado pelo pai do noivo como nosso pai. Porque esta é a ideia, né? Quando você casa, geralmente você também é adotado pela família do seu cônjuge, por assim dizer, vice-versa, né? Passa a ser seu pai, ser sua mãe, digamos assim, seu sogro, sua sogra, pelo menos nas tratativas, assim como seu pai e sua mãe passam a ser também do seu cônjuge, como se fosse pai. Ou seja, é uma relação que foi inaugurada, que não tem como voltar, né? O seu sogro pode detestar, essa sogra também pode não ir com a sua cara, não gostar, mas não vai mudar o fato de você estar casado com o filho dela. E agora existe uma relação que é inevitável. Da mesma maneira, nós temos uma relação com Cristo que nos dá acesso ao Pai. E aqui nos ajuda a mostrar que não tem como ter acesso ao Pai se não for parte da igreja, se não fazer parte da noiva. Então nós oramos porque nós fazemos parte desta noiva. Nós somos constituídos como uma noiva só. Cristo não tem um harém onde tem um monte de noivas. Cristo só tem uma noiva, que é a igreja, a qual nós fazemos parte. E por nós sermos parte de Cristo, sermos sua noiva, então o Pai nos ouve, porque nós não somos mulher estranha. Ele fala, este eu conheço, este ou esta está associado a meu filho e pode me chamar de pai. Que beleza, né? Esta ilustração que Kelly utiliza, muito sábia, né? E é por isso que agora podemos orar ao Pai, sem esquecer de que podemos nos dirigir a Deus, agora até com intimidade, como diz em Romanos 8, 14 a 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, né? Meu Pai. Deus, portanto, é uma pessoa que deseja se relacionar, que nos aproximou em Cristo por amor. Por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós fomos constituídos por Deus como a noiva do Filho, né? E o quarto destaque
é que a oração é o primeiro sinal de conversão. Então, no livro de Atos, relata a conversão do apóstolo Paulo. Certo momento, Deus direciona Ananias para falar com Paulo. No momento em questão, ele ainda é Saulo, o perseguidor da igreja. Mas a primeira menção que aponta para a sua real conversão foi dada pelo Senhor a Ananias. Veja lá no texto, diz assim: Então, o Senhor ordenou a Ananias: dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O primeiro sinal de conversão que foi apontado na vida do apóstolo Paulo foi a oração. Ananias, então, estava com o coração atemorizado, porque Cristo havia dito a ele para ir tratar com Saulo. Gente, Saulo, neste capítulo 9 de Atos, ele ainda era o perseguidor da igreja. Ele tinha sido enviado para caçar pessoas, os discípulos e discípulas de Cristo, e os maltratar. Então imagine o Senhor dizendo para você falar com esta pessoa sendo um cristão, uma cristã. Então o Senhor, para acalmar o coração de Ananias, diz assim: Ananias, calma, ele se converteu. Sabe como eu posso demonstrar isso? Ele está orando. Então o primeiro sinal de conversão é um coração ajoelhado, um coração que ora, né? A oração foi o primeiro elemento que o Senhor destacou. Isso não foi o autor, mas foi o próprio Cristo que disse: Ele está orando. Cristo está atento às nossas orações. Portanto, todos aqueles que foram alçados por Deus ou alcançados por Deus, oram, né? A oração é uma conversa com Deus. Não é um monólogo, não é uma conversa sozinha. Nós estamos diante do Senhor. Há a presença de fé no sobrenatural. Há o entendimento de que a existência de Deus move o mundo, universos, e não mais o que pode ser alcançado pelos nossos olhos materiais. Portanto, a oração é aquele elemento que une-nos ao sobrenatural, a um tipo de contato com algo que nós não vemos. Na oração nós estamos tendo acesso aos dons espirituais em Cristo. E quais são os dons espirituais em Cristo? A consolação, o apoio, a força, acesso à graça, a direção. Nós estamos conversando com o nosso Senhor. Considerações. Se Deus já sabe, por que orar? Bom, essa pergunta ela começa hoje a ser respondida nesse estudo. Nós oramos porque Deus deseja se relacionar conosco. Por isso que nós oramos. Nós oramos porque por meio do seu Filho nós fomos colocados como sua noiva, que tem acesso ao Pai do noivo. Por isso temos a certeza de que Deus vai nos atender por causa do seu Filho Jesus. Nós oramos porque nós fomos convertidos ao Pai e temos um profundo desejo que nada mais, nada menos é o reflexo do desejo dele por nós, de que nos relacionamos, que nós conversemos com ele. Portanto, no próximo estudo nós vamos continuar respondendo esta pergunta em todos os seus desdobramentos possíveis, bíblicos e teológicos. Que Deus muito nos abençoe.